Queridos, continuamos juntos conversando, crendo na bênção de Deus para a nossa vida nesse tempo diferente, né? Estou aqui meditando na palavra e eu queria abençoar seu coração, né, nesse finalzinho de tarde, num texto muito interessante de Paulo na carta aos Gálatas. Carta que Paulo escreveu 25 anos depois do ministério terreno de Jesus para essa região, essa província da Galácia, né? Hoje é a Turquia no seu mapa aí. E eu fiquei meditando sobre algo importante que Paulo nos desafia. Nós temos pensado, refletido na palavra de Deus nesse tempo. E eu queria abençoar você. Queria pedir a Deus que no seu coração, no meu coração, apesar de sermos tão falhos, tão necessitados, nós temos sido alvos da graça de Deus nesse tempo. No tempo que tem se alongado, é verdade, mas eu queria desafiar você a imprimir algo forte na sua identidade, que está aqui em Gálatas, no capítulo 4, versos 1 e 2. Eu vou ler para você, o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor ou imaturo, em nada ele difere do servo ou do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, sob curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Eu quero pedir licença aqui ao apóstolo Paulo, eu sei que ele está dentro de um contexto da lei, dentro do contexto em que ele está ensinando sobre a necessidade de aprendermos o que realmente nós somos em Cristo Jesus em sua plenitude. Mas eu queria trazer para o nosso dia a dia. O que esse texto quer me ensinar? Ele fala que apesar de uma herança enorme, já liberada para nós, tantas promessas, tantas coisas lindas na palavra, que eu e você temos consciência, a Bíblia registra cerca de 8.000 promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós ficamos pensando, por quê? Por que muitas coisas não chegaram na minha vida? Por que nesse tempo diferente tem trazido, são perdas, esperas, dificuldades, perguntas ainda sem resposta, raízes que apesar de profundas não revelam galhos nem frutos tão bonitos, ainda situações em andamento. E eu fiquei pensando nesse texto, refletindo nele hoje, que a palavra de Deus diz que enquanto a imaturidade está presente, a falta de maturidade, a nossa identidade não consegue alcançar a plenitude do que somos. Ela fica presa na esfera do servo, do escravo, ou seja, ela fica presa no âmbito do fazer. O que traz um servo para o conceito do coração do seu senhor como um bom servo, não é só a sua fidelidade, é a sua capacidade, é o seu retorno, são os seus resultados. E de repente, se nós ficarmos presos pela imaturidade, somente no conceito do servo, nós vamos também estar escravos do que fazemos, ou do que os outros fazem para nós. Ficamos reféns de recebermos alguma coisa, ou de alguém nos trazer alguma coisa somente. Paulo desafia que precisamos ampliar, achar nossa identidade do que nós somos. Isso é o filho. O filho não precisa fazer para ser amado, o filho é amado. Nós, pelo contrário, à medida que a identidade de filhos se assume na nossa vida, nós sabemos o que somos em Deus. Eu quero dizer para você, no meio desse tempo todo, simplesmente o fazer, ficar preso no que realizamos, ou angustiados porque não realizamos. Sabe, queridos, no meio dessa pandemia, no início desse ano 2020, que possamos achar em nós essa identidade do que somos e não somente do que fazemos. Aí Paulo diz que precisamos então ser ajudados. Precisamos de mentores, precisamos de pessoas que cuidem de nós. Um pastor disse que atletas de alto nível, atletas de elite, precisam também de um bom técnico. Talvez você pergunte, para que um técnico se eles são tão bons? Por que um técnico se há tanta habilidade neles? Se eles têm um corpo que facilita, se eles têm uma disciplina que os ajuda? Porque o técnico, ele dá essa maturidade, ele ensina ao atleta não só como fazer, mas por que ele faz. Ele resgata sua dignidade, ele o estimula, ele o confronta, ele o empurra. E que nessa época
que Deus tem colocado mentores para nos ajudar a ficarmos mais maduros, né? Como experiências, próprias perdas, a palavra de Deus, irmãos saudáveis, pessoas com uma fé muito interessante, uma fé que consegue manter os olhos erguidos, consegue manter os olhos acima da linha do horizonte do momento que estamos vivendo. Não desprestigie, não desvalorize os mentores que Deus tem colocado nesse tempo. Eles servem para nos amadurecer. Há uma canção muito bonita que diz que Deus cuida de nós e que as coisas que estão acontecendo, bênçãos que ainda não chegaram, elas estão aguardando talvez o nosso amadurecimento. Está aguardando uma maturidade para que a bênção seja bem recebida, bem valorizada, para que ela produza 100% na nossa vida. Eu quero realmente abençoar você, quero pedir a Deus para todos nós nesse tempo que os mentores trabalhem, que as experiências venham nos ensinar muito, que o cuidado do Senhor, as palavras vindas do coração de Deus, as canções que são cantadas, as palavras boas dos irmãos, as próprias perdas, o próprio sofrimento. Um pregador disse que quem escolhe como Maria, irmã de Marta, terá também a recompensa de Maria, irmã de Marta. Eu acho que um dos mentores maiores dessa época é a paz, é a tranquilidade, é saber que não estamos levados pela correnteza das circunstâncias. Há um poderoso amor do Senhor sobre todos nós. Há um Deus que tem o controle do início e do fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele também preenche o caminho da nossa vida. Então quero estimular você hoje. Não fique refém só do fazer. Não se limite a uma identidade de servo. Eu sei que a imaturidade só nos permite isso, mas que Deus nos dilate. Paulo fala, dilatai o vosso coração. Ele faz esse apelo aos irmãos queridos, esse apelo vale para nós hoje. Vamos dilatar o coração, vamos deixar a generosidade tomar conta da nossa vida. Vamos deixar os mentores com sabedoria, generosidade, paz, alegria, regozijar no Senhor, não deixar de cantar canções, mas deixar nosso coração oferecer talvez sacrifício de ação de graças, entre lágrimas que as canções possam caminhar. Quem sabe canções bonitas serão aquelas que são levadas por nossas lágrimas, não é? Que Deus te abençoe, que Deus nos dê ouvidos atentos, ouvidos que valorizam os mentores, os tutores de Deus para esse tempo, para que nós possamos sair melhores do que entramos nesse tempo que estamos vivendo. Deus te abençoe.